Em princípio, a Eurásia e nosso espaço, o coração da Rússia, continuam sendo o palco de uma nova revolução anti-burguesa e anti-americana. O novo império eurasiano será construído sobre o princípio fundamental do inimigo comum, a rejeição do atlantismo, o controle estratégico dos Estados Unidos e a recusa em permitir que os valores liberais nos dominem. Este impulso civilizacional comum será a base de uma união política e estratégica. A citação acima faz parte de um conjunto de ideias que é fundamental para entender a guerra contra a Ucrânia, promovida pela Rússia. Até o momento em que fiz este vídeo, a guerra já se estende por longos dias e noites. A mídia tradicional cobre a guerra 24 horas por dia, com análises da invasão russa, imagens espetaculares e assombrosas de cidades explodindo e milhares de pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças, procurando por abrigo, lutando por suas vidas e de seus familiares. Mas existe algo, no mínimo estranho, em toda essa cobertura espetacular. Porque quase ninguém fala do controverso pensador russo Alexander Dugin, considerado filósofo, guru intelectual que com suas ideias perigosas influencia o Kremlin, e mesmo o líder russo Vladimir Putin. Muitos dizem até que Dugin é o seu Rasputin. Para além da Rússia, as ideias desse pensador alcançam outros países e mesmo o Brasil. Sim, também por aqui já existe um grupo organizado, a Nova Resistência, que bebe das ideias desse filósofo. Dugin também debateu com o pensador brasileiro Olavo de Carvalho, falecido recentemente. O debate está registrado na obra Os Estados Unidos da América e a Nova Ordem Mundial. Antes de expor as perigosas ideias de Dugin, que motivam a guerra contra a Ucrânia, vale dizer que ele nasceu em 1962, filho de um oficial russo e uma médica. Já na adolescência, entrou para um grupo secreto de intelectuais que estudavam sobre paganismo, misticismo e fascismo. Não obstante, o esoterismo vai permear boa parte de sua obra. Desde a tenra idade, foi considerado um prodígio. Tem graduação e mestrado em filosofia, tendo ainda um PhD em ciência política e outro em sociologia. Além disso, sempre teve facilidade para aprender outras línguas, tendo fluência em francês, inglês, alemão, espanhol, italiano e mesmo o português. Foi também um estudioso de religiões pagãs e acabou envolvido com um grupo de ocultistas. Foi um dos pensadores mais influentes na formação da Frente Nacional Bolchevique. A propósito, o símbolo dessa Frente Nacional é visto por muitos como algo muito próximo da bandeira nazista. Repare bem na semelhança. Em 2005, Dugin esteve envolvido também com a criação do Partido pela Eurásia. Vamos voltar a esse tema da Eurásia, que está intimamente relacionado com a guerra atual. Agora, é hora dos superleituras colocar o dedo na ferida. E fica aqui uma reflexão. Não adiantam bombardear as pessoas com inúmeras imagens da guerra e não mostrar a elas as ideias que estão sob uma cortina de fumaça e que revelam a verdade por detrás das intenções de um indivíduo, de uma organização e mesmo de um partido ou estado. Para você que deseja ver além das aparências e sair da informação superficial que se encontra na grande mídia, vem com a gente. Dugin fundou o Movimento Internacional da Eurásia, porque justamente ele vê a Rússia como a grande líder desse mundo eurasiático. Mas o que é a Eurásia, afinal? Em termos territoriais, podemos dizer que é o mesmo território da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas, na visão desse pensador, isso não começou com a Revolução Bolchevique de 1917. Isso é algo muito mais antigo. A união desses territórios e das diferentes etnias que eles comportam passariam pelo destino da Rússia. Afinal, ela é a grande nação que se expande pelos continentes europeu e asiático. Dessa forma, cabe a ela liderar a Eurásia e servir como contraponto ao mundo ocidental
liderado pelos Estados Unidos. Para essa visão de mundo, é como se desde o fim da União Soviética existisse apenas uma única nação, uma superpotência que dá a palavra final no mundo, no caso, os Estados Unidos. Como afirma o próprio Dugin, o Ocidente sabe pouco ou nada sobre a verdadeira história da Rússia. Às vezes, eles pensam que a União Soviética foi puramente uma criação comunista e os estados como Ucrânia, Cazaquistão ou Azerbaijão eram independentes antes da União Soviética e conquistados pelos bolcheviques ou forçados ao Estado soviético. Note como ele afirma que o destino da Ucrânia sempre foi submisso ao Império Russo, muito antes da Revolução de 1917. E ele continua: o fato é que eles nunca existiram como tal e representaram apenas distritos administrativos, sem qualquer significado político ou histórico, dentro do Império Russo, bem como dentro da União Soviética. Esses países foram criados artificialmente em suas atuais fronteiras, somente após o colapso da União Soviética e como resultado desse colapso. Nesse sentido, ele está defendendo que a Ucrânia, como uma nação independente e soberana, não existe. É algo artificial e falso. Na verdade, seria um distrito que nem sequer tem um significado político ou histórico relevante dentro do Império Russo. Desta forma, a guerra contra a Ucrânia pode ser entendida como um meio para corrigir um grave erro histórico. Caro superleitor, faço um pequeno parênteses aqui. Chamamos a sua atenção para a força das ideias e da importância de se conhecer as escolas de pensamento e mesmo da capacidade de ler o mundo à sua volta. Veja como um acontecimento histórico dessa magnitude é motivado por uma filosofia e o pensador, ou pensadores, por trás dela. Evidentemente, isso não se resume a uma guerra, mas a muitos outros eventos que impactam a nossa realidade, a minha e a sua realidade. Por isso, batemos insistentemente na tecla para que se conheça os pensamentos e os pensadores. Fecha parênteses. A Quarta Teoria Política é uma outra obra de Dugin, importante para entender essa ideia do papel da Rússia. O pensador fala de 3 correntes políticas que transformaram o mundo, mas que estão sendo superadas. Seriam elas o liberalismo, o comunismo e o fascismo. Na verdade, o comunismo e o fascismo teriam, segundo ele, sido superados pelo liberalismo, do qual os Estados Unidos são o grande representante. Daí, ele propõe a Quarta Teoria Política, que, como ele afirma, a Quarta Teoria Política baseia-se na ideia fundamental de uma pluralidade de civilizações e culturas, ou seja, a ideia de um mundo multipolar, como história, o estado atual das coisas e um projeto para o futuro. Nesse sentido, a Rússia seria a grande líder da civilização russa, ortodoxo-eurasiana. Essa forma de ver o mundo contrasta frontalmente com essa ideia de uma única superpotência que, como demonstramos, seria representada pelos Estados Unidos. Assim, teria uma diversidade de centros de poder, no lugar de um único poder hegemônico. Evidentemente, nada disso justifica o terror imposto aos inocentes pela guerra. Ideias podem ser muito perigosas, e tenha certeza que elas podem modificar o mundo, para melhor ou pior. Normalmente, as pessoas estão sob a influência delas e nem sabem. A guerra conta com uma cobertura de 24 horas, mas praticamente não se escuta ninguém falando dessas ideias que expomos nesse vídeo. Você deveria se perguntar o porquê. E claro, isso não fica apenas sobre esse acontecimento. Nesse sentido, considere apoiar o nosso trabalho e a expansão da nossa missão, que tem caráter de resgate cultural, educacional e procura tornar um conteúdo, muitas vezes escondido nas academias, acessível a todas as pessoas. Por isso, convido você a se tornar um super apoiador do canal Superleituras,
por apenas R$ 2,99 mensais. Mais barato do que um único cafezinho. E claro, receba também todos os benefícios. Basta clicar no título Seja Membro aqui no canal ou no primeiro link na descrição desse vídeo. Precisamos de você. Todas as fontes usadas no vídeo encontram-se na descrição. Vale ressaltar que não pretendemos com esse vídeo animado esgotar o assunto, mas ao contrário, despertar na nossa audiência uma leitura de mundo mais aprofundada. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima!